Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que costuma gerar muita curiosidade entre estudantes de programação. Principalmente quando alguém começa a perceber que os sistemas que usamos todos os dias são gigantescos. Pense por um momento em alguns sistemas muito conhecidos. Plataformas de comércio eletrônico, redes sociais, aplicativos de transporte, serviços de streaming. Esses sistemas possuem milhões de usuários, milhões de operações acontecendo ao mesmo tempo, e volumes gigantescos de dados sendo processados. Então surge uma pergunta natural: como grandes empresas conseguem organizar sistemas desse tamanho? Porque se você já desenvolveu um pequeno projeto de software, sabe que mesmo sistemas simples podem ficar confusos se não forem bem organizados. Agora imagine um sistema com milhões de linhas de código, centenas de desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo, e mudanças acontecendo todos os dias. Como algo assim consegue funcionar? A resposta envolve várias ideias importantes da engenharia de software. Mas vamos começar com um conceito fundamental. Grandes sistemas não são construídos como um único programa gigante. Se uma empresa tentasse colocar todas as funcionalidades em um único sistema enorme, o resultado seria praticamente impossível de manter. Por isso, uma das primeiras estratégias utilizadas é dividir o sistema em partes menores. Essas partes geralmente são chamadas de serviços ou componentes. Cada componente possui uma responsabilidade específica. Vamos imaginar um exemplo simples. Pense em uma grande loja online. Quando um usuário acessa esse site, várias coisas podem acontecer. Ele pode procurar produtos, pode visualizar detalhes, pode adicionar itens ao carrinho, pode fazer pagamentos, pode acompanhar pedidos. Se tudo isso estivesse dentro de um único programa gigante, qualquer mudança poderia causar problemas em várias partes do sistema. Por isso essas funcionalidades costumam ser separadas. Pode existir um serviço responsável por produtos, outro responsável pelo carrinho, outro responsável por pagamentos, outro responsável por pedidos. Cada parte do sistema cuida de uma função específica. Essa divisão ajuda a manter o sistema organizado. Outro benefício importante dessa abordagem é que diferentes equipes podem trabalhar em partes diferentes do sistema. Imagine uma empresa com centenas de desenvolvedores. Se todos precisassem modificar o mesmo código ao mesmo tempo, o trabalho seria extremamente complicado. Mas quando o sistema está dividido em componentes, cada equipe pode se concentrar em uma parte específica. Isso torna o desenvolvimento muito mais eficiente. Outro conceito importante que aparece nesse contexto é o de microserviços. Microserviços são pequenos serviços independentes que fazem parte de um sistema maior. Cada microserviço executa uma tarefa específica. Por exemplo, um microserviço pode ser responsável por autenticação de usuários. Outro pode lidar com pagamentos. Outro pode gerenciar o catálogo de produtos. Esses serviços se comunicam entre si para realizar operações mais complexas. Essa arquitetura permite que o sistema cresça de forma mais organizada. Mas dividir o sistema em partes menores também traz novos desafios. Um dos principais desafios é a comunicação entre serviços. Se cada parte do sistema está separada, elas precisam trocar informações. Por exemplo, quando um cliente realiza um pedido, o sistema de pedidos precisa conversar com o sistema de pagamentos. Depois precisa conversar com o sistema de estoque. Essas comunicações precisam ser bem definidas. Caso contrário, o sistema pode se tornar frágil. Por isso, grandes empresas costumam usar apps para permitir que diferentes serviços se comuniquem. Uma API funciona como um contrato. Ela define exatamente como um serviço pode solicitar informações de outro. Isso torna a comunicação mais previsível. Outro ponto muito importante em grandes sistemas é a escalabilidade. Escalabilidade significa a capacidade de lidar com um grande número de usuários. Um sistema pequeno pode funcionar bem com algumas dezenas de usuários. Mas grandes empresas precisam lidar com milhões. Imagine um site de comércio eletrônico durante uma grande promoção.
Milhares de pessoas podem tentar acessar o sistema ao mesmo tempo. Se o sistema não estiver preparado para isso, ele pode simplesmente parar de funcionar. Por isso, grandes empresas utilizam várias estratégias para distribuir a carga. Uma delas é usar múltiplos servidores. Em vez de um único computador executando o sistema, vários servidores trabalham juntos. Quando um usuário faz uma requisição, ela pode ser atendida por qualquer um desses servidores. Isso ajuda a distribuir o trabalho. Outro conceito importante é o de bancos de dados distribuídos. Grandes sistemas armazenam quantidades enormes de informações. Usuários, pedidos, produtos, histórico de atividades. Se tudo isso estivesse armazenado em um único banco de dados, ele poderia se tornar um gargalo. Por isso, muitas empresas distribuem os dados em vários bancos. Essa abordagem permite que o sistema continue funcionando mesmo quando o volume de dados cresce muito. Outro aspecto fundamental na organização de grandes sistemas é a automação. Imagine uma empresa que precisa atualizar seu sistema constantemente. Novas funcionalidades são adicionadas. Erros são corrigidos. Melhorias são implementadas. Se cada atualização tivesse que ser feita manualmente em todos os servidores, o processo seria extremamente trabalhoso. Por isso, grandes empresas utilizam ferramentas de automação. Essas ferramentas ajudam a compilar o código, executar testes, publicar novas versões, configurar servidores. Esse processo é conhecido como integração contínua e entrega contínua. Ele permite que mudanças sejam feitas com mais segurança e rapidez. Outro ponto muito importante em sistemas grandes é a observabilidade. Quando um sistema possui milhões de usuários, problemas podem acontecer a qualquer momento. Serviços podem falhar. Servidores podem ficar sobrecarregados. Consultas ao banco de dados podem ficar lentas. Por isso, grandes empresas utilizam sistemas de monitoramento. Esses sistemas acompanham o funcionamento da aplicação em tempo real. Eles coletam informações sobre desempenho, erros e uso de recursos. Quando algo não está funcionando corretamente, os engenheiros podem investigar rapidamente. Outro aspecto importante é a segurança. Sistemas grandes geralmente lidam com informações sensíveis. Dados de usuários. Informações financeiras. Histórico de transações. Proteger essas informações é fundamental. Por isso, grandes empresas implementam diversas camadas de segurança. Controle de acesso. Criptografia. Auditoria de operações. Essas medidas ajudam a proteger os dados contra acessos indevidos. Outro conceito importante é o de evolução contínua. Grandes sistemas raramente permanecem iguais por muito tempo. Novas funcionalidades são adicionadas. Tecnologias mudam. Necessidades de negócio evoluem. Por isso, sistemas precisam ser projetados de forma que possam evoluir ao longo do tempo. Arquitetos de software pensam muito nisso. Eles procuram criar estruturas que permitam mudanças sem causar grandes problemas. No final das contas, organizar sistemas grandes é um desafio enorme. Mas esse desafio pode ser enfrentado com alguns princípios importantes. Dividir o sistema em partes menores. Separar responsabilidades. Definir boas formas de comunicação. Automatizar processos. Monitorar o funcionamento do sistema. E planejar a evolução ao longo do tempo. Esses princípios fazem parte da engenharia de software moderna. Se você está estudando programação, talvez ainda esteja trabalhando em projetos pequenos. Mas à medida que os sistemas crescem, essas ideias se tornam cada vez mais importantes. Porque escrever código é apenas uma parte do trabalho. Organizar sistemas complexos é outro desafio igualmente importante. Se você gostou dessa conversa sobre como grandes empresas organizam seus sistemas, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e arquitetura de sistemas de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.